Não? Presidente, gravação iniciada. Ok. Bom, vamos retomando aqui a sessão da manhã, do dia 5 de maio de 2021. Prosseguindo aqui, o próximo item da pauta seria o item número 5, que teve pedido de sustentação oral por vídeo gravado, então nós vamos dar prioridade às sustentações orais por videoconferência, né, que os patronos estão presentes. O item 6, já houve informação também do apoio que o patrono não se encontra presente. É isso? Estou confirmando. Isso mesmo, presidente. O patrono não se encontra presente no momento, então, até para aguardar, vamos passar para o item 7. O processo, o recorrente é a Impecável Roupas Limitada. O relator é o conselheiro Tiago Dayan. E eu peço o apoio, por favor, para convocar o patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Item 07 da pauta, doutor Jean, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. Presidente, patrono convocado. Muito obrigado. Ok. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Me escutam bem? Bom, processo Impecável Roupas, item 7, sou eu, patrono. Vou passar a palavra para o relator, que é o conselheiro Tiago. Em seguida, ele vai ler o relatório, em seguida eu passo para fazer a situação oral. Okay? Combinado. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Trata-se do processo número 7 da pauta, 12448-922419/2012, dígito 96, Impecável Roupas Limitada. Prosseguimento do relatório. Bom, em atenção aos princípios da economia e celeridade, eu transcrevo o relatório atualizado do acórdão 1490-426 da 5ª turma da RJ, RPO de 25 de fevereiro de 2019. Tem necessidade de eu ler a transcrição do acórdão, doutor? Tá. A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente, contido em sua manifestação de conformidade, por entender a DRJ que... Eu vou ler essa parte aqui que é importante. Nesse contexto, com base no parágrafo 3º, artigo 9º, acima transcrito, o artigo 147 do CTN dispõe que a retificação de declaração por iniciativa do próprio contribuinte, que tenha por objetivo a redução ou a exclusão de tributos, como é o caso, só é possível mediante comprovação do erro alegado. Continua. O contribuinte anexou cópia da DIPJ. Continuando, cabe salientar que a DIPJ tem caráter meramente informativo. Ressalta que o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração de liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou maior de tributo, tratando o presente caso de declaração de compensação do interesse do contribuinte, ou seja, cabe ela o ônus comprobatório. Contudo, o contribuinte limitou-se a retificar a DCTF sem apresentar qualquer documento, tais como registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil que lastreasse essa argumentação. Face do referido acórdão da RJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando que, abre aspas, é clara a violação que o acórdão recorrido enseja ao princípio da verdade material, motivo pela qual, caso esse egrégio CARF não entenda pela clareza dos elementos que demonstrem a legitimidade do crédito utilizado na compensação, deve, ao menos, determinar a remessa dos autos à origem para a realização da diligência fiscal, de modo a ser atestada a legitimidade do crédito utilizado na compensação em tela, também por esse prisma, fecha aspas. A contribuinte apresenta documentos que julgam comprovar argumentos por ela aludidos,
folha de 150 e 158. Por fim, a empresa recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada na 5ª turma da RJ-RPO, com o consequente reconhecimento do seu direito creditório, bem como a pretendida validação da compensação discutida. Esse é o relatório, presidente. E vou passar a palavra, então, para o patrono. Você tem até 15 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia, relator. Bom dia, conselheiros. Presidente, eu serei bastante direto em minha sustentação oral, tá? Até mesmo porque eu citarei um precedente da primeira turma também, que o julgamento idêntico, tá? Aqui o presente recurso voluntário, como bem destacou o relator, o objetivo é a reforma de acórdão que negou o provimento à manifestação de conformidade apresentada nos autos, mantendo o despacho decisório que não homologou a compensação formalizada pela recorrente para a extinção do débito de IRPJ relativo ao 4º trimestre do ano de 2010, em razão do não reconhecimento do crédito de pagamento a maior de IRPJ do 3º semestre, né? E simplesmente não homologou por um equívoco no preenchimento da DCTF original do período, tá? E o que aconteceu aqui, em síntese, né? Em que pese a recorrente ter informado em sua DCTF um valor original devido a título de RPJ do 3º semestre no montante de R$ 797 mil, né? E fez o pagamento do DAF nesse valor, tá? O real valor do tributo devido no período era de 761 mil. Ou seja, tem uma diferença aí, né? Conforme refletido em sua contabilidade, conforme documento juntado nos autos, também tanto nas demonstrações contábeis, quanto na DIPJ 2011, né? Então, verifique-se aqui, senhores conselheiros, que, ao contrário do aduzido na decisão recorrida, resta cabalmente comprovado nos autos a exigência da existência do crédito do pagamento a maior de RPJ do 3º semestre de 2010, né, no valor aqui de 35 mil, que foi justamente essa diferença entre o valor equivocado pago na DCTF original, que foi 797, e o valor devido do período, que foi 761 mil. Tá? Isso tanto foi demonstrado também refletido na sua escrituração contábil, como também na DIPJ 2011 e na própria DCTF retificadora, né? Como se sabe, a fiscalização ela não pode se ater a mero equívoco da DCTF para justificar o não reconhecimento, né, do crédito legítimo e devidamente refletido nos documentos fiscais, né? E na contabilidade também da recorrente, né? E aqui a empresa ela juntou, no caso, os extratos de registros contábeis, ainda o valor patrimonial do período, né? E isso tudo não ser analisado pela administração tributária é violação ao princípio da verdade material, né? Um dos basilares aí do âmbito da administração pública tributária, tá? Queria destacar ainda, senhores conselheiros, o parecer normativo positivo número 2, né, de 28/2 de 2015, em que a Receita Federal do Brasil, ela destacou que não há impedimento para a retificação da DCTF, né, não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentada a PERDCOMP, né, que utiliza o crédito ali, pagamento inteiramente da DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou não da homologação, né? Ou seja, uma vez retificada a declaração, compete à delegacia de julgamento realizar a sua correta análise e bem como a revisão do despacho decisório. E como eu destaquei no início, senhor presidente e demais conselheiros, no ano de 2020, agora em setembro, recente, em caso idêntico ao presente, a hora em que a própria recorrente também figurou como parte, o CARF deu provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo o crédito pretendido da contribuinte, em razão da inequívoca comprovação do pagamento indevido à maior, né, através de documentos também contábeis e fiscais apresentados, da mesma forma que nesse caso, tá? O acórdão lá é o 1001-002-103, caso caso os senhores conselheiros tenham interesse de pesquisar, tá? O caso é idêntico, e eu vou até ler um trecho do acórdão, eu peço a devida licença para ler um pequeno trecho, qual foi o entendimento
Tá? Comprovado o valor alegado do pagamento do débito informado em DCTF retificadora e, consequentemente, a ocorrência de pagamento indevido ou a maior, mediante a apresentação de cópias de trechos relevantes dos livros e demonstrações contábeis, resta reconhecer o direito do contribuinte ao crédito. Né? Esse acordo foi da primeira turma extraordinária da primeira sessão. Né? E ressalta-se ainda, por fim, aqui, que não houve qualquer questionamento da Receita Federal em relação às informações refletidas na DIPJ 2011, né, a qual traz a informação correta da base de cálculo e o valor apurado a título de RPJ do terceiro semestre. Ou seja, que as informações prestadas através da referida declaração foram devidamente homologadas pela Receita Federal, o que atesta, né, por si só, não só o valor real do débito de RPJ do período, como também a existência do crédito de pagamento a maior de RPJ no valor de R$35 mil, né? Por essas razões, presidente, pedimos aqui, né, integrar o provimento do recurso voluntário, né, a fim de que seja reconhecido o direito creditório vindicado na homologação à compensação realizada. Eu estou à disposição para demais questionamentos ou em caso de dúvidas. Obrigado. Obrigado. Eu retorno a palavra ao conselheiro Thiago para proferir o voto. Dando prosseguimento, admito o recurso, uma vez que ele é de plena competência desse colegiado para apreciação dessa matéria. Observo que o recurso é tempestivo, por isso eu conheço o recurso. Do mérito. Antes da análise do mérito, propriamente dita, necessárias questões prejudiciais de méritos citadas pela empresa contribuinte. Alega a empresa contribuinte que, no caso em tela, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal tardou mais de 6 anos para apreciar a manifestação de conformidade apresentada pela recorrente, o que impõe reconhecimento da extinção do crédito tributário em discussão. Página 133. A corroborar com o exposto acima, importa transcrever o entendimento desse conselho, exposto pela súmula do CARF número 11, a qual foi atribuído efeito vinculante, segundo a portaria 227 de 2018. A súmula vinculante do CARF número 11 diz, abre aspas, não se aplica prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Sabe-se que o efeito vinculante atribuído pela súmula 11 de 2018 se traduz na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários, afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso. Isso se deve pelo fato de que, quando um processo administrativo tributário perdurar, o tributo não se constitui definitivamente, somente com a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário, é que se inicia o prazo de 5 anos. O impedimento do prazo prescricional se dá também porque no inciso 3 do 151 do CTN determina que a defesa ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito. Este tributo não pode ser exigido, não pode ser executado. Em razão da suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento de que não corre prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária. Aí eu cito algumas decisões. Por isso, exprimindo os entendimentos das mais altas cortes, julgadoras do Poder Judiciário, com relação à súmula CARF, rejeita preliminar de incidência de prescrição intercorrente suscitada. Adentrando-se no mérito propriamente dito, cumpre mencionar que a síntese do processo diz respeito ao fato de que, na DCTF original, foi declarada débito de montante igual ao recolhido, motivo pelo qual não foi encontrado saldo de pagamento disponível. A partir disso, na declaração retificadora, transmitida em 16 de 11 de 2012, a empresa contribuinte reduziu o valor do débito de 797 para 761, 526 e 23. A DRJ, por sua vez, em sua decisão, mencionou, abre aspas, o contribuinte limitou-se a retificar o DCTF sem qualquer documento, tais como registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil que lastreasse sua argumentação, fecha aspas. A contribuinte, por ocasião do recurso voluntário, anexou os documentos de folha 157 e 158, documento estes, no entanto, desprovidos de qualquer valor contábil ou fiscal, na medida em que não se encontram relacionados com os respectivos livros de apuração fiscal ou livros contábeis, entre aspas, entre parênteses, razão ou diário, devidamente escriturados e registrados no órgão de registro do comércio, mediante comprovação com termo de abertura e de encerramento, e com assinatura do contabilista e do representante da empresa.
Referidos documentos, portanto, não demonstram por si só o alegado erro de fato na apuração do tributo. Necessário indicar que a compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário previsto no 156, inciso 2 do CTN. E aí eu transcrevo o artigo citado agora. Todavia, para a fruição desse direito, a compensação faz necessário que o crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária seja dotada de certeza e liquidez, consoante ao preceito definido no caput do 170 do CTN. E eu transcrevo 170. No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o artigo 16 do Decreto 70.235 de 72, aplicável às lides que versem sobre compensação, por força do artigo 74, parágrafo 11 da Lei 94/30 de 96, determina que a impugnação / manifestação de inconformidade deve ser instruída com prova documental do direito alegado, que assevera. E eu transcrevo aqui o artigo 16, o que eu citei agora em cima. Nesse contexto, o artigo 34, 94/30 de 96, Nesse contexto, o artigo 74 da Lei 94/30 de 96 institui as condições e garantias relativas à compensação de crédito do sujeito passivo, com débitos tributários relativos a quaisquer tributo ou contribuições sob a administração da Receita Federal, cujos excertos abaixo reproduzidos norteiam as formalidades e prazos de homologação da compensação declarada. Eu transcrevo também o artigo 74 e o parágrafo 1º e 2º. Deste modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal. Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso 6, bem como 373, inciso 1, ambos do CPC, diploma aplicado de forma suplementar ao processo administrativo, disciplinam ser do autor, aí eu abro a parênteses, no presente caso, sujeito passivo da obrigação tributária, fecha parênteses, o ônus de comprovar o seu direito alegado. Transcrevo também os artigos. Assim, relativamente ao pedido de compensação de que trata o presente processo no valor original de R$ 35.473,77, pleiteado no Perdecomp de final 040061, folhas 03 a 07, o mesmo não encontra parado em documentação hábil. Sendo um documento unilateral, sua força probante dependeria de comprovação por meio de documentos hábeis idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões. Este é o posicionamento do CARF, conforme se depreende nas emendas abaixo. E aí eu trago aqui, presidente, pelo menos 4 acórdãos do CARF, inclusive um da primeira sessão e da segunda turma extraordinária, que é de onde eu vim. Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho, só para deixar claro, eu trago os entendimentos, né, acordos do CARF, e aí eu trago também os mais recentes. Nesse sentido, as recentes jurisprudências do CARF têm compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado. É o que se conclui nas emendas abaixo. Eu trago mais 5 votos do CARF relativo a esse assunto. Dessa forma, não restando demonstrados os argumentos aludidos pelo contribuinte, visto que os meios de provas apresentados não comprovam a certeza e liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrado qualquer suporte probatório hábil, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é a medida que se impõe. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso. É como voto, presidente. Bom, conselheiro Adelino, eventuais considerações aí, e se não, por favor. Não tem nenhuma consideração adicional, não, presidente. E acompanho o relator. Sérgio, está bem baixo o seu som, Sérgio. Eu não estou escutando. Está me ouvindo agora? Sim, agora sim. Então, proclamando o resultado, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento do recurso voluntário. Agradeço a presença do... Presidente, eu queria só tirar uma dúvida, porque passou aqui com o relator, tem uma parte que ele fala que os documentos, eles não demonstram... Acho que é a internet. Acho que ele perdeu a conexão. De qualquer forma, está me ouvindo? Voltou. Oi, doutor. Pode falar. Conselheiro Thiago? Sim. Aqui, uma parte
que você leu do voto, que os documentos eles não demonstram por si só. Aí eu não entendi, deu uma travada aqui. Você poderia repetir, por favor? Só essa parte? Foi no finalzinho? Não, foi um pouco mais para cima. Depois que você citou a folha 157, 158, desprovido de valor contábil. Será que é esse aqui? Sendo assim, sendo um documento unilateral, sua força probante dependeria de comprovação por meio de documentos hábeis e idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões. Esse? Sim, isso mesmo. E aí, depois disso, doutor, só para na decisão o senhor vai ver, da publicação, e aí eu trago pelo menos 5 acórdons do CARF relativo a esse assunto, tá? Ok, tudo bem. Obrigado, doutor. Agradeço. Bom dia, doutor. Tchau, bom dia. Bom, seguindo aqui com a pauta, seria, bom, temos o item 5 e 6. O 5 é vídeo gravado, mas, de qualquer forma, fez o patrão não se encontra na sala, pode ser que ainda apareça, né? Então, agora o item 5, né? Que é o item gravado, que é o de modalidade de vídeo gravado. Então, vamos lá. Item 5, recorrente Mangabeira Alimentícia Eli. O relator é o conselheiro Tiago. Eu peço que ele passe a palavra a ele para a leitura do relatório. Presidente, processo número 5 da pauta, 15.504, 72.3050/2018-01, Mangabeira Alimentícia Eireli. Relatório. Em atenção aos princípios da economia e celeridade, transcrevo o acórdão, e aí eu faço a transcrição do acórdão, acho que não tem necessidade de ler aqui, até porque é um pouco comprido. A DRJ julgou parcialmente procedente pedido da empresa recorrente, contido em sua manifestação de conformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa. E aí eu trago também, eu faço um recorte aqui do acórdão, faço a transcrição da decisão da DRJ e continuo. Dessa forma, a 7ª turma da DRJ-RPO decidiu pela parcial procedência da manifestação de conformidade para reconhecer a exclusão do requerente do Simples Nacional. No entanto, alterar o período dos efeitos da exclusão para janeiro de 2015. Face o acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs recurso voluntário nas folhas 225A, 245, requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples Nacional, levado a efeito pela autoridade fiscal. A contribuinte apresenta ainda documentos que julga comprovar os argumentos por ela aludidos, folhas 246 a 256. Por fim, a empresa recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7ª turma da RJ-RPO, requerendo o acolhimento do recurso voluntário interposto. É o relatório, presidente. Ok? A explanação oral vai ser por meio de vídeo gravado. Eu vou pegar o link aqui e compartilhar aqui na tela. Excelentíssimo senhor, presidente dessa turma julgadora, ilustríssimo relator, excelentíssimo senhor, presidente dessa turma julgadora, ilustríssimo relator, conselheiro Tiago Barros. Eu não estou escutando, presidente. O processo em julgamento refere-se a uma fiscalização que culminou Você está sem som, Sérgio.
Você está sem som, Sérgio. Dois motivos. Eu estou ouvindo aqui, eu já interrompi o compartilhamento do vídeo e ela continua aqui falando. Uma participação societária concomitante em duas empresas. Excelentíssimo. Vocês não estão escutando? Presidente dessa turma julgadora, ilustríssimo relator. A gente está escutando, conselheiro Tiago Barro, mas está travado o o vídeo, mas processo não tem problema. em julgamento. Para mim tá legal. Excelentíssimo senhor, presidente dessa turma julgadora, ilustríssimo Agora sim, presidente. relator. Só que aí agora fica mudo. Oi? Além disso, a exclusão se fundou em uma fatalidade do mercado, que é o fato de a empresa ter tido uma despesa maior do que uma receita. Então, julgadores, diante dessa circunstância, a empresa terminou o auto, e sendo que a delegacia de julgamento, considerando que essas situações motivadoras da exclusão ocorreu a partir de 2015, então, em razão disso, a delegacia de julgamento deu parcial provimento à impugnação apresentada pela recorrente, Mangabeiras Alimentícias, e reduziu o período de retroatividade da exclusão. Vocês estão vendo e ouvindo ou só vendo? Só ouvindo. A exclusão se Só ouvindo. A partir do ano de 2015, de novembro de 2015, e não a partir de 2013, como a fiscalização efetivou. Diante dessa decisão, que ainda assim manteve a exclusão do Simples Nacional de forma retroativa, a recorrente Mangabeiras Alimentícias apresentou o seu recurso voluntário, pedindo a esse tribunal que julgasse procedente o recurso e, quando menos, que mantivesse a exclusão apenas no ano de 2015, que é o ano em que essa irregularidade objetiva relativa à participação societária concomitante teria se efetivado. Ilustres julgadores, com relação à questão da despesa maior do que a receita, esse fato não decorre de má-fé, hora nenhuma da recorrente. Isso decorre de uma situação mercadológica. E durante um tempo, no sentido de se investir nessa empresa, para que no futuro ela se tornasse lucrativa e pudesse crescer e se tornasse uma indústria que fornecesse produtos de panificação para vários outros contribuintes. Então, diante dessa aposta no sentido de Está mudo, presidente. essa questão de mercado, sem que houvesse nenhuma má-fé da recorrente, não pode ser uma justificativa para que ela seja submetida a uma multa tão pesada como é a exclusão do Simples Nacional. Ilustres julgadores, para uma empresa de pequeno porte, arcar com uma carga tributária nos moldes do lucro presumido, que é a tributação padrão, em detrimento do Simples Nacional, é muito pesado, principalmente para aqueles contribuintes que são grandes empregadores, como é o caso daquele recorrente que se dedica ao setor de panificação. Ao contrário de uma joalheria que, para faturar R$100 mil, precisa de 2 ou 3 empregados, no caso da recorrente, para faturar os mesmos 100 mil, ela precisa de 100 empregados. E ela acaba sendo penalizada com uma carga tributária elevada sobre a mão de obra, sobre o trabalho, sobre o emprego. E nesse caso específico... Senhores, teve alguma coisa errada aqui. O vídeo foi parar no Fox. Eu achei ele aqui. Deixa eu tentar compartilhar ele de novo. Eu acho que o correto é
aparecer na tela, né? Vou tentar mais uma vez. Excelentíssimo senhor, presidente dessa turma julgadora, ilustríssimo relator, conselheiro. Não? Não estou escutando, presidente. Também não. Será que se eu passar para um de vocês para compartilhar, seja melhor, né? Presidente, se o senhor puder passar para o Adelino, porque eu tô no tablet. Aí eu acho que eu não consigo fazer isso aqui. Você pode tentar fazer isso? Mas acho que não muda nada, não. Ah, não? Então pode mandar, então. Não, eu acho que não vai mudar nada. Manda por onde? Manda pelo WhatsApp? Link? Passar pelo chat? Tem o chat aqui, né? Presidente, só precisa que o microfone todos fiquem desligados, tá? Eu estou percebendo que tem microfone aberto. Seria o meu, não? O meu estava desligado. Aí quando o seu fecha, abre o seu, quando fecha o seu, não dá para ouvir. Quando abre o seu, não dá para ouvir o do presidente. Faz mais uma tentativa. Deixa eu tentar mais uma vez, então. Bom, eu estou com o microfone ligado aqui, tanto no computador F8 quanto do Jitsi. Então, vocês dois desliguem, os de vocês já estão desligados, né? Deixa eu tentar de novo aqui. Vamos lá. Compartilhar. Excelentíssimo senhor, ilustríssimo relator, conselheiro Tiago Barros, o processo em julgamento refere-se a uma fiscalização que culminou na exclusão da recorrente do Simples Nacional. A exclusão se deu de forma retroativa ao ano de 2013, em 1º de Eu pausei aqui. Adelino está vendo e ouvindo. Tiago não está nem vendo nem ouvindo, é isso? Presidente, eu estou vendo. Assim, eu escuto muito baixo. Eu não sei se, de repente, o senhor tem que aumentar o volume no computador. Eu não sei, assim, muito baixo. Não dá nem para entender. Eu ouço bem. Presidente, o da gravação também está ok. Oi? O da gravação também está ok. Ouço bem e vejo bem. Está ouvindo bem, né? Então é só o senhor Tiago. Pode soltar, então, presidente. Eu fico mais perto aqui. Obrigado. Então, vamos reiniciar aqui. São 10 minutos, tá? Já perdeu bastante tempo, mas vamos tudo de novo. Excelentíssimo senhor, presidente dessa turma julgadora, ilustríssimo relator, conselheiro Tiago Barros, o processo em julgamento refere-se a uma fiscalização que culminou na exclusão da recorrente do Simples Nacional. A exclusão se deu de forma retroativa ao ano de 2013, em 1º de dezembro de 2013. Diante dessa decisão, a recorrente impugnou o auto de infração, uma vez que a fiscalização se fundou em 2 motivos para que a exclusão fosse efetivada. O fato de que a sócia Carolina Tavares Carneiro teria tido uma participação societária concomitante em 2 empresas, cujo percentual excedia os 10% permitido na legislação, e desde já deve-se ressaltar que isso se deu por um descuido da contabilidade que cuidava
da escrita da recorrente naquele momento, e que isso se deu por um período curto de tempo no ano de 2015. Além disso, a exclusão se fundou em uma fatalidade do mercado, que é o fato de a empresa ter tido uma despesa maior do que uma receita. Então, julgadores, diante dessa circunstância, a empresa impugnou o auto, e sendo que a delegacia de julgamento, considerando que essas situações motivadoras da exclusão ocorreu a partir de 2015, então, em razão disso, a delegacia de julgamento deu parcial provimento à impugnação apresentada pela recorrente Mangabeiras Alimentícia e reduziu o período de retroatividade da exclusão, fazendo com que a exclusão se operasse a partir do ano de 2015, de novembro de 2015, e não a partir de 2013, como a fiscalização efetivou. Diante dessa decisão, que ainda assim manteve a exclusão do Simples Nacional de forma retroativa, a recorrente Mangabeiras Alimentícia apresentou o seu recurso voluntário, pedindo a esse tribunal que julgasse procedente o recurso e, quando menos, que mantivesse a exclusão apenas no ano de 2015, que é o ano em que essa irregularidade objetiva relativa à participação societária concomitante teria se efetivado. Ilustres julgadores, com relação à questão da despesa maior do que a receita, esse fato não decorre de má-fé hora nenhuma da recorrente. Isso decorre de uma situação mercadológica. E durante um tempo, no sentido de se investir nessa empresa para que no futuro ela se tornasse lucrativa e pudesse crescer e se tornasse uma indústria que fornecesse produtos de panificação para vários outros contribuintes. Então, diante dessa aposta no sentido de que essa empresa seria lucrativa no futuro, é que se admitiu, durante esse período de tempo, que a despesa fosse maior que a receita. Mas essa questão de mercado, sem que houvesse nenhuma má-fé da recorrente, não pode ser uma justificativa para que ela seja submetida a uma multa tão pesada como é a exclusão do Simples Nacional. Ilustres julgadores, para uma empresa de pequeno porte, arcar com uma carga tributária nos moldes do lucro presumido, que é a tributação padrão, em detrimento do Simples Nacional, é muito pesado, principalmente para aqueles contribuintes que são grandes empregadores, como é o caso da recorrente, que se dedica ao setor de panificação. Ao contrário de uma joalheria que, para faturar R$100 mil, precisa de 2 ou 3 empregados, no caso da recorrente, para faturar os mesmos 100 mil, ela precisa de 100 empregados. E ela acaba sendo penalizada com uma carga tributária elevada sobre a mão de obra, sobre o trabalho, sobre o emprego, e nesse caso específico, diante de uma fatalidade do mercado. Então, é em razão disso que a recorrente vem pedir que essa egrégia turma tenha sensibilidade no julgamento dessa questão, e assim como fez os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, quando do julgamento do processo 13.804, 721.016, 2013-79, que culminou no acórdão 12.01.004.307, nesse julgamento, o conselheiro Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, inspirado numa decisão anterior da conselheira Edeli Pereira Bessa, quando do julgamento
do processo que culminou no acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais 9101004420 de setembro de 2019, nesses casos, os conselheiros entenderam que era pertinente a aplicação do artigo 112 do CTN, que prevê uma interpretação da legislação mais benéfica ao contribuinte. E nesses casos, eles admitiram que a exclusão ela se restringisse ao período em que a irregularidade foi cometida, permitindo que o órgão julgador determinasse a reinclusão da empresa no Simples Nacional no período subsequente. E é essa sensibilidade que a recorrente espera dessa turma e que seja considerada a situação de mercado em que a empresa se encontrava e não se submeta a uma pena tão pesada como a exclusão do Simples Nacional, conforme mencionado aqui, e que se faça uma interpretação favorável ao contribuinte nessa perspectiva, e com isso se proteja o trabalho, se proteja o emprego diante dessa circunstância que se narra nessa presente sustentação oral. Além disso, ilustres julgadores, é de se falar que essa exclusão retroativa do Simples Nacional, ela se torna muito arbitrária, uma vez que o contribuinte não é notificado para sanar a irregularidade, ele só tem conhecimento da irregularidade quando ele é autuado. Então, porque essas questões, elas se dão por uma questão de um descuido, muitas vezes, dos escritórios de contabilidade que gerenciam a contabilidade dessas empresas. Se o contribuinte tivesse a oportunidade de regularizar essa situação e ainda que se submetesse à carga tributária padrão naquele período da irregularidade, isso se tornaria mais justo e não fazer uma exclusão retroativa. No caso dos autos, a autuação se deu em 2018, mas a exclusão é desde 2015, e isso com a decisão da DRJ. Então, essa arbitrariedade também merece a sensibilidade de vossas excelências, no sentido de considerar todo esse contexto fático na interpretação da situação do contribuinte. Nós bem sabemos que o simples é uma questão de opção e que o contribuinte, para se manter conforme, ele tem que cumprir aqueles padrões estabelecidos na legislação. Não se está a olvidar ou desconsiderar essa situação, mas o que se pede aqui é que exista uma sensibilidade na interpretação da legislação tributária e que não seja aplicada uma pena tão severa, sendo que não há sequer prova nos autos de que essa situação de despesa maior do que a receita teria se continuado nos exercícios subsequentes. Então, diante desse contexto, é que a requerente pede que seja dado provimento ao recurso voluntário e que quando menos, que seja mantida a exclusão somente no ano de 2015, onde ocorreu a irregularidade decorrente da participação societária concomitante. Sendo assim, eu agradeço a atenção de vossas excelências. Muito obrigada. Bom, vou parar aqui o vídeo. Voltamos aqui. Então, ouvida a sustentação oral, passo a palavra para o relator para a leitura do voto. Presidente, adentrando ao mérito, necessário esclarecer que a contribuinte foi excluída do Simples por ato declaratório executivo DRF-GHE número 41, de 15 de junho de 2018, folha 167. Faço o inciso 2º do artigo 3º, bem como do inciso 9º do artigo 29, ambos da Lei Complementar 133 de 2006.
E aí eu transcrevo aqui esses artigos aqui, eu acabei de dizer. Os motivos que ensejaram o ato declaratório executivo mencionado estão registrados na representação administrativa para fim de exclusão do Simples Nacional, folhas 2 a 15. E eu também trago a motivação da exclusão. Devidamente intimada a apresentar suas documentações correlatas, o contribuinte apresenta provas que corroboram com o presente na representação administrativa para fins de exclusão do Simples, motivo pela qual foi mantido sua exclusão do Simples pelo Acórdão 1489 de 1489.269, hora recorrida. Não obstante as provas apresentadas pelas autoridades tributárias, o contribuinte se limita a mencionar que, abre aspas, outra questão que deve ser avaliada por essa delegacia de julgamento refere-se ao fato de que a sócia Carolina Tavares Carneiro jamais deteve poder de gerência perante a empresa Rio de Janeiro Indústria e Comércio de Alimentos Limitada. Continuando, assim, parece afirmar que, embora ela tivesse 25% das cotas, o fato dela não ter poderes de gerência equivale a uma participação societária inferior aos 10% exigido pela Lei Complementar 123 de 2006. Conforme ensina James Marins, a empresa deve fazer prova de que, mesmo na hipótese de registro de despesas superiores às receitas, ou seja, situação de prejuízo contábil, não houve omissão de faturamento. Esse fato está devidamente comprovado no caso dos autos, uma vez que a ilustre senhora fiscal, em algum momento, ou em nenhum momento, nem momento nenhum, levanta suspeitas com relação à receita do contribuinte, fecha aspas. Denota-se que o contribuinte alega que a sócia Carolina Tavares Carneiro não possui poderes de gerência perante a empresa Rio de Janeiro Indústria de Comércio, embora ela detivesse 25% das cotas. O fato dela não ter poderes de gerência equivale a uma participação societária inferior a 10%. Ainda, constata-se no quadro demonstrativo da fiscalização, folha 13, que houve superação das despesas no decorrer do ano calendário 2015, acima do limite legal de 20%, que, segundo o inciso 9 do artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006, é motivo de exclusão do Simples. Importa mencionar que a autoridade administrativa não possui discricionalidade para aplicar penalidade diversa da estabelecida em lei. A atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional. Dessa forma, sendo o ônus do contribuinte comprovar o seu direito e considerando que a mesma dispõe de melhores condições para esclarecimento dos fatos, com provas hábeis por ela produzidas, o deferimento de seu pedido dependeria, portanto, de conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu. Ainda, como bem esclarece o acordo recorrido, deve-se reconhecer a exclusão do contribuinte do Simples a partir de janeiro de 2015, que se refere à primeira situação de infração excludente do Simples, do regime de Simples Nacional, apurado pela fiscalização, em decorrência de sócio ou titular com participação em mais de 10% do capital de outra pessoa jurídica, cuja receita bruta global ultrapassa o limite legal. Nesses termos, subsistindo os motivos que ensejaram a exclusão, não há qualquer correção a ser efetuada no ato declaratório executivo, sendo a exclusão da empresa do regime do Simples é a medida que se impõe. Por isso, não havendo motivos para reformar a decisão da RJ, pelos motivos anteriormente expostos, voto por negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão da Delegacia de Julgamento, reconhecendo o ato declaratório executivo DRF-GHE número 41, de 15 de junho de 2018, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram. É como voto, presidente. Depois considerações, se não houver, eu voto. Só um lembrete ao conselheiro para emenda do acórdão. A emenda não se refere ao assunto do acórdão, né? O mérito acompanha o relator. Nossa, ok. Eu acompanho o relator. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Bom, o item que faltou dessa parte da manhã é o item 6. O patrono estava ausente, continua ausente, né?
Passando para o apoio. Sim, presidente, continua ausente. Ok, então, tendo sido julgados todos os outros processos, vamos julgar esse aqui. Recorrente Usina Vertente Limitada, relator, conselheiro Tiago, a quem eu passo a palavra para a leitura do relatório. Presidente, apenas só para ratificar, processo é o 10.850.900.868 de 2011-15. Recorrente Usina Vertente Limitada. Relatório. Em atenção aos princípios da economia e celeridade, transcrevo... Tem dois arquivos aqui, vai ser o arquivo de resolução, não é isso? Isso. Ok. O itens... em atenção aos princípios da economia e celeridade, transcrevo o relatório. E aí eu transcrevo o relatório do Acórdão 08, 43, 485, uma parte, né, da quinta turma da DRJ, FOR, de 19 de junho de 2018. Está nas folhas 129 a 136. A DRJ julgou procedente, em parte, o pedido da empresa recorrente, contido em sua manifestação de conformidade por entender que o contribuinte afirma que no final do ano de 2005 foi constatado, abre aspas, né? O contribuinte afirma que no final do ano de 2005 foi constatado que a empresa deu prejuízo. Logo, não era necessário o pagamento das estimativas dos meses de outubro e novembro de 2005. Ocorre que não houve pagamento por estimativa mensal. Com relação aos 13.286,98 de retenção na fonte em que o sistema da Receita Federal não encontrou, nova pesquisa abaixo localizou o valor de 5.312,41, ainda que com código de receita diferente. Tal valor deve ser acrescido ao saldo negativo do período. Houve equívocos do contribuinte na apresentação do PERDECOMP, mas que devem, em atenção ao princípio da verdade material, ter seus valores reconhecidos na composição do saldo negativo. No entanto, para o valor de 24.473,59, declarados no PERDECOMP no final 025906, não é possível adicioná-lo ao saldo negativo, já que a compensação não foi homologada. A estimativa compensada de 53.356,42 existiu, conforme se vê no processo de final 2005, dígito 30. Da mesma forma, o valor de 120.760,64 foi compensado no processo de final 2005, dígito 95. Ambos devem compor o saldo negativo do período. A estimativa compensada de 179.520,09 se confirmou. O processo informário está cadastrado no sistema Profisc e o valor compensado deve compor o saldo negativo do ano calendário 2005. Fecha aspas. Face ao referido acórdão da DRJ, a contribuinte depôs recurso voluntário alegando que o depósito deste correto entendimento, o acórdão recorrido deixou de reconhecer a importância de 24.473,59, extinto através da compensação formalizada pela DECOMP, final 025906, por identificar que esta compensação não teria sido homologada e confirmada, de modo que não seria possível sua utilização para a composição de saldo negativo. Esta conclusão, contudo, não procede. Embora a compensação não tenha sido apontada como homologada pelo Sistema Eletrônico da Receita Federal, é certo que o processo administrativo originado pela anterior compensação consta como arquivado, de modo que a eventual não homologação da compensação anterior foi suprida pelo pagamento ou extinção do débito pela recorrente após recebimento de cobrança. Não fosse assim, o processo ainda estaria ativo e o débito estaria em status de cobrança, que não é o caso. Fecha aspas. Por fim, a empresa recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela quinta turma da RJ-FOR, com o consequente reconhecimento do seu direito creditório, bem como a pretendida validação da compensação discutida. É o relatório, presidente. Ok, dada a ausência do patrono para a sustentação oral que foi pedida, eu retorno ao relator para o conferimento do voto. Bom, eu admito, né, uma vez que é competência desse colegiado, e observo também que o recurso é tempestivo. No entanto, entendo que o presente processo não se encontra apto para julgamento. É que, inicialmente, cumpre mencionar que o objeto dessa lide diz respeito à parte de saldo negativo ainda não reconhecido. Na folha 37 consta que, do total de saldo negativo requerido, no valor de R$ 466.004,18, a unidade de origem reconheceu a quantia de saldo negativo em R$ 74.666,46, partindo
de um imposto de renda devido de zero, conforme folha 36, apresentando na folha 38 os créditos não confirmados a saber. E aí eu transcrevo aqui as planilhas. A DRJ, por sua vez, reconheceu outros créditos a saber. E aí eu também transcrevo a planilha que a DRJ, dos créditos que a DRJ reconheceu. Remanesce, portanto, com objeto de lide, a comprovação ou não dos créditos relativos a 7.974,57, que esse valor é resultante de 13.286,98 menos 5.312,41 do imposto de renda retido na fonte. E 24.473,59, que é uma compensação não confirmada oriunda da Decomp, de início 0,5369, totalizando 32.448,16 de créditos ainda não reconhecidos. Em virtude disso, o saldo negativo de um total de 466.004,18, até então reconhecido, é de 433.556,2. Aí eu até coloquei aqui, porque eu cheguei nesse valor, né, que eu deduzi aí 32.448,16 do valor de 466.004,18. Remanesce, portanto, com objeto de lide, a quantia de 32.448,16, ainda não reconhecida. Quanto ao crédito de 7.974,57, a contribuinte apresenta nas folhas 158 a seguinte composição. E aí eu transcrevo também a planilha dessa composição alegada pela requerente, pelo contribuinte. Indica ainda a contribuinte que tais valores teriam sido comprovados no processo por meio de extratos do Banco Nossa Caixa. De fato, consta na folha 82 a comprovação de retenção de referidas quantias, a saber, e aí eu coloco também a foto dessa comprovação, juntada no recurso voluntário. Apesar de estarem verificadas as retenções que totalizam 7.974,57, tais valores somente estariam passíveis de utilização como crédito para compor o saldo negativo pretendido, caso demonstrado que as receitas respectivas, ensejadoras de referidas retenções, tenham sido oferecidas à tributação, conforme artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 3 da Lei 9430 de 96. Assim, remanesce no presente processo a necessidade de comprovação do oferecimento à tributação das receitas ensejadoras de referidas retenções da fonte. Relativa à quantia de 24.473,59, a DRJ não o havia reconhecido. Isso está na folha 133. E aí eu transcrevo também a tela com relação a essa afirmação. Necessário considerar, no entanto, o disposto no parecer COSIT 0/2018, que tratou acerca do deferimento de crédito requerido que tenha sido decorrente de Decomp anterior, ainda que não homologadas. E aí, abre aspas. Se o valor do objeto da Decomp não homologado integrar saldo negativo de RPJ ou a base negativa de contribuição, CSLL, o direito creditório destes decorrentes devem ser deferidos, pois em 31 de dezembro, o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Referido entendimento indica que o débito tributário será cobrado na Decomp anterior, caso não homologado, motivo pelo qual não seria adequado cobrar o mesmo valor na Decomp objeto do presente processo, na medida em que ele será cobrado na Decomp anterior. O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes. Aí eu faço a transcrição de alguns julgados aqui do CARF. A não homologação do valor de 24.473,59 na Decomp hora análise, portanto, resultaria em dupla cobrança, na medida em que o referido valor já se constituiu como cobrança na Decomp, anterior apreciada no objeto de outro processo administrativo. Em que pese, portanto, a aplicação do parecer normativo COSIT 02 de 2018, em relação à comprovação do crédito de 24.473,59, entendo necessária a comprovação do oferecimento à tributação das receitas ensejadoras, das retenções a seguir mencionadas. E aí eu coloco também um quadrinho aqui dessas receitas mencionadas. Nesses termos, entendo pela necessidade de se converter o feito em diligência, junto à unidade de origem, a fim de que busque em seus sistemas ou junto à empresa contribuinte, escriturações contábeis e outras informações e explicações que demonstrem úteis a comprovar o oferecimento das receitas ensejadoras de referidas retenções à tributação, ressaltando-se a necessidade de atendimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos das escriturações contábeis. É como voto. Eu vou fazer uma observação. Já que a proposição é de diligência, eu entendo que a questão de mérito aqui
as compensações com saldo negativo de períodos anteriores, né? Aplicação do parecer 218, acho que isso aí não deveria constar da resolução, deveria ser guardado para o acórdão na volta da diligência. Que é como normalmente se julga. Certo? Concorda, Adelino? Sim, som, Adelino. Adelino? Botei o som. Estão ouvindo, não? Agora sim. Sim, concordo. Obrigado. E acho também, posso acrescentar? Sim, claro. Eu acho que, Tiago, a gente costuma, na nossa diligência, acrescentar um parágrafo para a unidade de origem intimar o contribuinte, o prazo de 30 dias. E também para exigir um relatório conclusivo da unidade de origem, okay? quanto à existência ou não do crédito, que eles têm condição de concluir sobre isso. A gente costuma fazer assim. Eu acho que fica mais claro até para eles. Tá. Vou fazer essas considerações. Então, só para a gente saber o que a gente está votando aqui. Então, essa parte da questão da compensação vai ser retirada, né? Essa análise de mérito vai ser retirada. Vai ser acrescentado esse texto. Você tem o texto aí, Adelino? Que eu preciso montar aqui a pauta anotada. O texto que você está propondo? Isso eu tenho aqui comigo. Deverá ser elaborado um relatório conclusivo. Consegue jogar no site? Que o contribuinte, Consegue jogar no site? Eu copio e jogo aqui. Só que tem um problema. É que porque tem aquele problema no meu computador no CAF, eu uso o meu pessoal mas eu consigo te mandar, peraí. Vai demorar só alguns segundos. Descendo. Tá vendo? Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja estimado, no prazo de 30 dias, a apresentar considerações adicionais que entender conveniente, conforme artigo 35, parágrafo único, do decreto 7574 de 2011. Deixa eu copiar isso aqui. Uma vírgula a mais aí, né? A apresentar as considerações adicionais. Tem que tirar essa vírgula. Eu concordo com esse
essa parte também? Oi? Tiago? Sim, já fiz as minhas anotações. Já anotei aqui já. Para eu elaborar a pauta anotada, eu preciso saber se você vai ser a sua decisão. Sim, sim. Ok, então vamos votar. Conselheiro Adelino. Acompanho o relator. Você também acompanha o relator. Então, proclamando aqui o resultado. Se houver alguma divergência aqui, vocês me corrijam. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, cometer o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, a fim de que busque em seus sistemas ou junto à empresa contribuinte escriturações contábeis e outras informações e explicações que se demonstrem úteis a comprovar o oferecimento das receitas ensejadoras referidas às retenções da tributação, ressaltando-se a necessidade de atendimento de requisitos intrínsecos e extrínsecos das escriturações contábeis. Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme artigo 35, parágrafo único, do decreto número 7574 de 2011. É isso? Ok? Com isso, nós encerramos os processos da parte da manhã. Acho que nós podemos adiantar os processos de sustentação por vídeo gravado da parte da tarde. Eu só vou pedir que acho que é conveniente o apoio encerrar a gravação agora e reiniciar, não é? Ok, presidente, gravação interrompida.